Nesse vídeo eu vou compartilhar boas práticas que eu aprendi com os dinamarqueses, principalmente em questão de educação infantil. Como que os dinamarqueses, o povo mais feliz do mundo, educa seus filhos, as crianças. Salve, salve! Aqui é o Juninho, que tem a honra, o prazer, a oportunidade de conduzir as atividades do Kids Talk com as crianças aqui no Recanto. E eu já pude passar uma temporada lá na Dinamarca, considerado sempre top 3, já uns 40 anos consecutivos de país mais feliz do mundo, país com melhor educação do mundo, país menos corrupto do mundo. Tá? E eu vi, de fato, na Dinamarca, nesse tempo que eu fiquei lá numa escola na Dinamarca, algumas práticas, algumas formas de entender, de conceber algumas situações diferentes das formas como a gente faz aqui no Brasil. Bom, já de início, o que para mim mais me chamou a atenção é como de fato os dinamarqueses eles não menosprezam as crianças. Não, de fato eles veem na criança um potencial gigantesco, não só um potencial de aprendizado futuro, mas um potencial de conseguir ser protagonista da sua própria vida, de ter autonomia no momento presente. Então, um exemplo disso. Se em um parquinho, numa aula, por exemplo, duas crianças ou um grupinho de crianças começam a discutir entre elas. O que muitas vezes eu vejo aqui no Brasil, por exemplo, é que imediatamente o docente, um pai, já vai lá para resolver aquela situação. Na Dinamarca, em países nórdicos, de maneira geral, eles deixam. As crianças têm esse potencial, têm essa capacidade de resolver aquela situação por conta própria. E aí o que é interessante, que as crianças de fato têm. Elas podem na hora ali sair chorando naquele momento, mas logo em seguida, aí sim, então o docente pode conversar com aquela criança, mas elas já voltam, elas se entendem. A criança tem de fato esse potencial. E aí, já dentro disso, mas e se sair chorando? O que vai acontecer agora? Será que a criança não vai ficar frustrada? Olha agora então como os dinamarqueses lidam com a frustração desde muito pequenos. Em filmes, em histórias infantis, livros, etc., dinamarqueses, não existe sempre um final feliz. Não existe. E quando eu perguntei para uma dinamarquesa, puxa, a gente não ensina a criança, né, que sempre tudo acaba bem? Ela falou, não, porque na vida não é assim. Não é toda a situação que acaba bem. Né? E a criança precisa aprender desde muito pequeno que vão ter muitas vezes em que ela vai falhar. Vai ter muitas vezes em que ela vai se sentir decepcionada. E tudo bem, que a vida continua. Olha que interessante, não há sempre, então, finais felizes nas histórias. Tá? Então isso já faz a gente realmente pensar o quanto que a gente deve só dizer para a criança, né, que viveram felizes para sempre. Né? Não significa tirar a magia, não significa você desproteger a criança, né, de um mundo mais puro, mas significa sim você trabalhar com ela desde muito cedo de que haverão frustrações na vida e essas frustrações elas nos fazem mais fortes, mais resilientes, mais capazes de aprender mais rápido. Algo que eu também gostei demais em ver na Dinamarca, eu fiquei realmente inspirado, foi o quanto eles investem em educação, quanto a Dinamarca investe em educação infantil. E dentro desse universo de educação infantil, o quanto eles investem em brincadeira. Brincadeira é coisa seríssima lá para eles. Então, por exemplo, por várias cidades você pode encontrar nas ruas parquinhos de diversão de uma qualidade que eu ficava admirado. Né? Eles investem nisso, em brincadeira. Né? Os adultos, por exemplo, também, eles conseguem se envolver mais facilmente em brincadeira. Né? Então, aqui alguns aprendizados. Há mais liberdade na educação. Não há tanto julgamento. Né? Seja depois mais velhos, em que cada um pode pintar o cabelo da cor que quiser. Por exemplo, se for, pode fazer isso porque há mais liberdade. Né? Cada um pode experimentar mais. Há mais liberdade de eu errar, de eu me frustrar.
porque a frustração é normal, tá? Então há mais liberdade de eu experimentar. Isso também seja na liberdade de brincar, né? De você poder ser você mesmo ali, desde criança até depois adulto, e entrar junto na brincadeira. Ainda dentro de brincadeiras, os dinamarqueses têm um ditado popular em que eles dizem o seguinte, que não há tempo ruim, há roupa ruim. Ou seja, não há tempo ruim, pode estar chovendo o que for, não tem problema, existe roupa ruim, né? E com esse ditado a gente pode traduzir em duas práticas principais que os dinamarqueses são exemplos. O primeiro é você se divertir da maneira que você conseguir. Então o tempo está ruim, ok, mas é a sua atitude, a sua roupa, é a sua atitude em que vai dizer se aquilo lá está ruim ou não. Não existe tempo ruim, existe roupa, existe atitude ruim. Então se diverte como você conseguir. O dinamarquês de fato, quando é para se divertir, eles se divertem mesmo. Assim, toda essa questão da liberdade traz de fato, nessa questão de lidar bem com as frustrações, traz essa liberdade maior de se divertir. Então esse é uma primeira aplicação dessa frase, desse ditado de que não existe tempo ruim, existe roupa ruim. E a segunda aplicação, que eu achei maravilhosa, é você ir para a natureza e se sujar ali. Não importa se está chovendo, se está nevando, vamos para a natureza. A natureza é essa grande aliada, essa natureza, essa grande fonte de inspiração, essa fonte de diversões para os dinamarqueses. Inclusive algo que tem crescido demais na Dinamarca são as Kindergarten Forests, né, que são os parquinhos na floresta. São de fato jardins infantis na floresta, mato. Né? E nessas florestas, nesses parquinhos dentro da floresta, as crianças ficam totalmente livres. A liberdade aqui, livres. Tem vídeos, né? Depois a gente até pode postar aqui no Recanto, vídeo de criança nesses parquinhos escalando, subindo árvores gigantes, 10 metros. E os professores ali embaixo deixando elas fazerem isso. Por conta de uma outra palavra, que eu já vou falar qual que é essa palavra aqui, que pauta toda a educação dos dinamarqueses. Né? E nesses parquinhos aqui na floresta, as crianças vão sim para as aulas, seja com frio, com neve, com chuva, com sol, o que for. Não tem tempo ruim, tem roupa ruim. E agora, qual que é essa outra palavra que pauta toda a educação na Dinamarca? Ao meu ponto de vista, pelo menos, e conversando também com vários dinamarqueses. Essa palavra é, atenção, essa palavra é a confiança. Toda educação, desde criança, você, adulto, você mostra para a criança que você confia nela. Seja no potencial dela de subir uma árvore, por exemplo, seja no potencial dela de resolver algum conflito que ela tenha, seja no potencial que ela tenha de se superar caso haja alguma frustração, seja na palavra dela em que você confia. Se ela for que ela não fez, você confia então que ela não fez e bola para frente. A confiança em que você dá para ela escolher a roupa que ela quer usar, sendo que não tem tempo ruim, tem roupa ruim. A confiança. E tudo isso vai pautando, então, desde pequenininho nos dinamarqueses, uma confiança grande em si mesmo, esse protagonismo, essa autonomia que eu posso ter, em que eu confio no meu potencial e, consequentemente, eu também vejo que essa educação que eu recebi me permite confiar também nos outros. Então, com isso fica muito claro, né? Como se a gente quer, né, um mundo melhor, um país melhor, a gente começa pelas crianças. Né? Inclusive o Ayrton Senna do Brasil, Senna, tinha uma frase que ele falava exatamente isso. Né? Se a gente de fato quer alguma mudança no mundo, a gente começa pela educação das crianças. E a Dinamarca, de fato, foi um país que eu gostei muito de ter conhecido, gostei muito de ter explorado, que me fez muito bem e hoje me permite, de fato, colocar alguma dessas boas práticas que eu aprendi, né, em uso, né, em qualquer lugar em que eu vá e principalmente também no Kids Talk do Recanto. Tá? Então agora eu vou contar também um pouquinho do que é que eu fiz na Dinamarca, como é que foi, por que eu fui lá. Então, primeiro, eu não conhecia de fato todo esse potencial
da Dinamarca, né? Todo esse renome que a Dinamarca tem em requisitos internacionais de educação, de felicidade, etc. Mas eu buscando formas de inovar dentro da educação, eu comecei a buscar se há algum outro país que se destaca em que eu poderia ir, né? Tentar ir para esse país, quem sabe ficar em uma escola, enfim, se eu poderia ir para esse país para tomar contato com formas de inovar dentro da educação. Então, nessas pesquisas, eu encontrei a Dinamarca, né, esse país aí pequenininho, né, mas também gigantesco, né, e eu consegui, então eu já fiquei apaixonado pela Dinamarca, falei, puxa, eu tenho que conseguir ir para lá, e encontrei então, dentro da Dinamarca, uma escola chamada Horn After School. Horn After School fica na cidade de Horn, que é bem ao norte da Dinamarca, e que tem esse conceito de after school, e o que eu estou falando dinamarquês, que eu devo estar falando errado, é uma língua bem diferente. E esse conceito de after school, ele só existe ainda na Dinamarca, que é um conceito realmente muito interessante, porque o que ele é? O adolescente, a criança, o adolescente, antes de ingressar em uma universidade, ele pode escolher, por conta própria, se ele quer passar um ano em uma after school, morando em uma after school, que é uma escola, então que esse adolescente vai morar nessa escola, para que ele possa desenvolver habilidades socioemocionais, para que ele possa nessa escola, nesse um ano, receber um suporte de primeiríssimo mundo para desenvolver a habilidade de socializar e habilidades emocionais, né? Para que ele possa encontrar ainda mais facilmente com esse suporte um propósito maior para a vida dele, que ele possa aprender a lidar melhor com as emoções dele, sempre indo para o lado de socializar, para que ele possa estar interagindo com outras crianças, com outros adolescentes, né, com outras pessoas que vão junto com ele construir ali o país da Dinamarca, construir um mundo melhor. E eu consegui ser aceito como, depois de alguns e-mails, depois de algumas ligações, eu consegui ser aceito nessa escola como um colaborador internacional, pude conduzir workshop de autoconhecimento, foi uma experiência fantástica para mim, para os alunos também, e dentro dessa experiência eu trouxe essas principais práticas, que é o que eu estou trazendo aqui nesse vídeo.